Ele falou o seguinte: querido Rabino, como explicar toda a perseguição judia no mundo se vocês são os verdadeiros filhos de Deus a quem ele fez tantos pactos? Qual a explicação para tanto sofrimento? Seria por não terem aceito Jesus? Seria por não terem obedecido a Deus? Essa é a pergunta que ele faz. As outras perguntas já foram respondidas, que era sobre a relativização de Jesus e sobre a questão do inferno. E eu passo a palavra para o Rabino. Como que chama? O nome dele é Rodox7. Rodox7, muito prazer, Rodox7. É lá a câmera? Pode ser, pode ser. É muito legal esses nomes de redes sociais. Em primeiro lugar, eu falo de forma muito aberta e muito sincera. Me ofende profundamente esse termo, vocês são os verdadeiros filhos de Deus. Absolutamente me ofende isso, porque para mim todos os seres humanos são filhos de Deus. Eu vivo assim, eu acredito nisso. Eu tenho fontes bíblicas para isso. Tem uma passagem, por exemplo, que muitas pessoas não prestam atenção. Jacó, quando está fugindo do Esaú, do irmão dele, ele chega num poço de água, onde ele vai encontrar Raquel, e ele vê vários homens ali. Aqueles homens não são judeus, israelitas, hebreus. Como é que ele chama aqueles homens? Ahai, meus irmãos. E não era bro que ele estava falando, não era brother. Meus irmãos. Por quê? Porque somos filhos, todos filhos de Deus. Isso é bíblico. Outra coisa importante. Quando o Eterno se refere ao povo de Israel como meu filho primogênito em Êxodo, que eu saiba, filho primogênito não significa que você não tem outros filhos. E a gente tem, inclusive, caçulas que a gente ama muito e às vezes até com mais mimo que primogênito. Então, assim, primeiro, esse ponto de partida não é o meu ponto de partida. Ok. Em relação à questão de sofrimento, eu respondi para alguém no Facebook esses dias, a pessoa veio com um discurso muito duro contra mim. E eu falei o seguinte: puxa vida, se você olhar que muitos desses sofrimentos foram feitos justamente pela intolerância religiosa em nome do cristianismo, então nesse caso você está culpabilizando a vítima. Porque a gente está num país, que é o Brasil, que teve 300 anos de inquisição aqui. Talvez você seja descendente de judeus. Se você for um brasileiro antigo descendente de portugueses, é bem capaz. Judeus foram levados aqui do Brasil. A minha esposa que estuda isso, ela trouxe casos que foram queimados vivos em Portugal pela Igreja Católica de Portugal por fazerem um jejum de Yom Kippur, do dia do perdão. Então, assim, eu acho que antes de procurar ver a culpa daquele que sofre, eu acho que é muito importante fazer o exercício difícil, mas necessário, de estudar. Porque dessa forma, você está também dizendo que os nazistas, então, são servos de Deus ou instrumentos de Deus e assim por diante. O sofrer, lembrando uma passagem muito importante da Torá, que o sofrimento, ele não vem como necessariamente como sinal de que há um ódio para com aquele que sofre. Ele não vem necessariamente como um merecimento, mas muitas vezes ele vem como uma punição, né? Ele nem sempre vem como punição, muitas vezes ele vem como ação e reação e ou não somente circunstâncias. Perfeito, ou circunstâncias. Isso é muito importante. O povo judeu, Hitler, vou citar Imar Hitler, ele diz no Mein Kampf, que é um livro que eu li, ele diz o seguinte, que os judeus trouxeram uma ferida para o mundo. Duas feridas. Uma é a circuncisão, que nós compartilhamos com nossos irmãos muçulmanos. Outra ferida é a ética. E por quê? E qual é essa ferida da ética? Hitler, ele queria reviver algo, uma leitura muito errada de Nietzsche, do Übermensch, né? Daquele homem que pode fazer tudo e etc e tal. Eles queriam reviver a ideia de uma pessoa que pudesse viver de acordo com seus instintos. E uma coisa que incomodava profundamente Hitler e muitos daqueles que o acompanhavam era justamente essa questão da ética que o judaísmo traz, do limite que o judaísmo traz, o não matar, o não roubar, o não adulterar, o não testemunhar em falso. O
uma das primeiras medidas dos nazistas foi assassinar 100 mil alemães deficientes, portadores de deficiência. E por quê? Porque ele dizia que a lei da natureza, ela tem que ser respeitada. E os judeus vão contra a lei da natureza a partir do momento em que os judeus dizem não, a gente tem que acolher, que é exatamente o que Jesus, o judeu, replicou e difundiu. Agora imagina só dizer que aqueles portadores de deficiência estavam sendo castigados porque não aceitaram Jesus. Ou quantas vezes, se o irmão estudar história, vai ver, tem um livro sobre a intolerância de Voltaire, onde ele traz, por exemplo, vários massacres que tiveram entre cristãos. A noite de Bartolomeu, o começo da Inquisição não foi contra judeus. Foi contra linhas cristãs que eram chamadas de heresias, onde cidades foram queimadas, pessoas morreram queimadas. Leia o Tratado da Intolerância de Voltaire e você vai ver. Pavorosa. Então a gente vai ver que a gente precisa, antes de procurar por que você sofreu, é ver quem fez aquilo. Usando de argumento, muitas vezes, vocês não aceitaram Jesus, então a gente vai matar vocês. É muito importante prestar atenção nisso. O Holocausto, o nazismo, ele é filho da Inquisição. E eu tenho certeza absoluta, que Jesus seria contra todo esse tipo de violência. Claro, ele viveu contra isso. Então, assim, o que é preocupante é ver que tem pessoas... usando o nome dele. Que se confundem por causa das doutrinas. Sim. E que pensam por causa disso. Quanto mas esse é um discurso doutrina, que não é um discurso de Jesus. Quanto mais doutrina, menos evangelho. O evangelho são princípios do amor postos em prática. E não são práticas externas. Se ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ouvistes o que foi dito, aí ele vai recuperando um monte de coisas que faziam, todas eram as práticas cultuadas naqueles dias, e tem um eu porém, tem um eu porém, tem um eu porém que aprofunda o significado, não como prática exterior, mas como algo que começa dentro do coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. É tudo daqui de dentro do coração. Então, as leis exteriores, quando ele chamou de hipócritas aos fariseus, é porque eles, do lado de fora, eles eram pessoas perfeitas. Hoje, quem ele chamaria de hipócritas? Ele chamaria quase todo mundo à nossa volta. Quase todo mundo. E eu, falando como um cristão, eu te diria que o cristianismo é a maior subversão da mensagem do Evangelho. É o cristianismo. Nós tivemos quase evangelho até o século IV. De lá para cá nós tivemos vagalumes do evangelho, aqui, ali e acolá. Mas o cristianismo é a antítese do que Jesus ensinou. Jesus não trouxe mandamentos, ele resumiu tudo a amar. Agora, esse amor tem a ver com princípios profundos. Princípios que mudam a mente, que mudam a alma, que mudam o sentir, que mudam a atitude, que mudam o modo de tratar, que mudam o teu modo de interpretar, que mudam o mundo inteiro, olhado numa perspectiva de irmandade. É o que Jesus ensina. Então não tem frouxidão nenhuma em Jesus. Jesus não abriu nenhum... Ao contrário, é a religião... É o cristianismo que vai criando as relativizações com o mascaramento das suas hipocrisias, das suas exterioridades que não têm nenhuma relação com as práticas do cotidiano, de amor, de fidelidade. Tudo que eu disse aqui há pouco, que o amor
carrega todas aquelas coisas contra as quais não há lei, cumpre todas elas. Como nós aqui mesmo já concordamos antes, que a lei e os profetas se cumprem numa única coisa: ouve, ó Israel, ama o Senhor teu Deus como único Deus, ama-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem pratica isso não adultera, não rouba, não diz falso testemunho, não relativiza a existência de ninguém, não condena, não coloca ninguém em inferno nenhum. Quem quiser escolher qualquer que seja a noção de inferno, escolha sozinho. Não sou eu que direi coisa alguma, de nenhuma perspectiva escatológica para ninguém. Eu convido todo mundo para abraçarem uns aos outros, a partir do amor de Deus. Esse é o Evangelho na simplicidade dele. E aí você não precisa aprender árabe para saber o que Deus disse, porque se você olhar para a encarnação de Jesus, você sabe como deve viver. Eu não tenho que viver como Paulo, eu quero viver como Jesus. Eu busco viver como Jesus. Ele disse que quem quiser ser discípulo dele, negue-se a si mesmo, o que acaba com todo o relativismo, com toda a frouxidão, com toda a libertinagem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite todo é: assim como ele foi, assim também andai nele. E aí a gente vê hoje em dia essa tentativa, a meu ver, totalmente infantil, de fazer de Jesus alguém que teve um caso com Maria Madalena. O pessoal não consegue viver uma existência que não seja promíscua, aí começam a querer promiscuir a existência de Jesus, quando ele próprio se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Nós temos uma possibilidade maravilhosa de vivermos num amor onde tem tudo isso que você disse. No amor de Cristo tem severidade. Aquele jovem rico com quem ele falou, o texto lá de Marcos diz: amando-o, lamentou e deixou ele ir. Não adulou, não disse fica aqui, nem nada disso, amando-o. O problema é que a nossa noção de amor ficou muito restrita a um escopo semântico muito pequeno, quando na realidade o amor é o todo da vida, que inclui todas as coisas que para nós são caras, são importantes no judaísmo, são importantes no islamismo, são importantes no evangelho. Infelizmente...